Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Bom dia a todos os ouvintes, irmãos e irmãs que seguem os programas da Rádio Irmana. Nós estamos aqui em mais um domingo, data especial hoje para nós, dia 15 de novembro, uma data aí que representa muito dentro do contexto filosófico religioso no nosso Brasil, que é a data do surgimento, da fundação da religião de Umbanda no Brasil, trazida através do nosso Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo seu médium Zélio Fernandino de Moraes. Então, nós parabenizamos a religião de Umbanda, nós parabenizamos e pedimos a bênção ao Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, para que nessa manhã de hoje nós possamos ter o amparo desse Espírito, o amparo dessa cúpula espiritual que rege a Umbanda, uma religião que leva o bem no mundo inteiro, para que a gente possa hoje trazer alguns ensinamentos acerca da espiritualidade, dentro dos nossos propósitos de universalismo, de espiritualização do ser. Nós desejamos a todos vocês que nos ouvem hoje um ótimo programa, que nós possamos juntos aqui, de uma maneira tranquila, estudar com vocês, conversar, refletir e levar a mensagem que a Rádio Irmana tem como propósito, que é a reformulação, a reconstrução moral, o equilíbrio e a transformação que o mundo precisa ter, que começa dentro de nós mesmos. Então nós vamos agradecendo aos apoiadores dessa rádio, a Editora do Conhecimento, a Plug Sistemas e Soluções e ao site Letra que Fala, que ambos trazem aí um trabalho muito bacana ligados com a rádio, nos apoiam, nos dão o amparo aí, o apoio para que possamos tocar esse trabalho nos programas da rádio. Então tá, gente, hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de uma temática que é muito falada, né? O preconceito, só que é uma temática que está ligada ao âmbito espiritual. Então hoje nós vamos falar a respeito do preconceito espiritual, do preconceito ligado ao aspecto espiritual dentro das relações de intercâmbio e relação mediúnica que nós vemos nas diversas filosofias e religiões que lidam com o mediunato, que lidam com o intercâmbio espiritual, ou seja, com o intercâmbio dos espíritos que se encontram numa outra dimensão, com nós espíritos que nos encontramos na dimensão material. Para falar disso, gente, para falar desse preconceito espiritual que tem como enfoque nesse programa o preconceito diretamente ligado às raízes brasileiras, ao nosso país e às religiões que são instituídas aqui, nós gostaríamos de nos remeter a um contexto histórico, gente, a um breve resumo, que a gente possa falar de alguns acontecimentos que vêm desde o século XVIII até os dias atuais. Então tá, nós queríamos falar a respeito da evolução e do progresso intelectual e espiritual que a humanidade vem tendo desde do século XVIII, no finalzinho do século XVIII, com as pesquisas e estudos que Franz Anton Mesmer trouxe à humanidade,
revendo novamente, reafirmando novamente para a humanidade os contextos a respeito do magnetismo sobre um prisma diferente, dessa vez sem misticismos, sem fanatismos, e sim dentro de uma ciência, dentro de um estudo. Franz Anton Mesmer traz o estudo do magnetismo animal, que é uma ciência, são teorias e técnicas de se utilizar um magnetismo, um fluido magnético, um fluido vital, que ele trouxe afirmando nos seus estudos que todos nós possuímos, todos os seres vivos possuem algum tipo de energia vital. É um fluido, uma força que pode ser manipulada com a força da vontade, com a força do pensamento disciplinado e treinado por um magnetizador. Então, mas vejam bem aqui que o magnetismo e a utilização dele não surgem com Mesmer, né, pessoal? Isso aí são técnicas que ele desenvolveu, estudos que ele trouxe à tona novamente, mas esse conhecimento do magnetismo já vem antes dos povos egípcios, astecas, dos hindus. São conhecimentos que acompanham a humanidade desde que ela se conhece como humanidade, né, pessoal? Só que dessa vez, com Mesmer, nessa época, ele traz um estudo e tenta colocar a prática dessas técnicas no meio da medicina, no meio de tratamentos para a cura das pessoas e suas doenças. Então, junto com ele surgem outros estudiosos que passaram se aprofundando nesse tema, passaram a utilizá-lo, a praticá-lo, com um meio de cura, com um meio de reequilíbrio emocional, psíquico, espiritual e físico. Um deles que a gente pode citar, que é um bem conhecido, que é Barão do Po, né, que traz o Manual do Estudante Magnetizador, que é um livro que traz várias técnicas, vários estudos que nos ensinam a utilizar essa força, aí, o que ela faz, como é que ela atua no nosso organismo, e outras coisas diversas. Por que nós estamos falando sobre magnetismo aqui, sobre o finalzinho do século XVIII para a entrada do século XIX, onde essa ciência se tornou mais notável, mais ao público? É que nós queremos citar, pessoal, que na época de 1840, ali perto da metade do século XIX, já existiam aqui no Brasil médicos, lá na região da Bahia, médicos homeopatas que tiveram estudos e conhecimentos que tiveram na Europa, realizando pesquisas e aprendendo a respeito do magnetismo, que ao virem aqui para o Brasil, nessa época de 1840, eles utilizavam desses recursos em seus pacientes, junto com as técnicas homeopáticas, junto com seus conhecimentos da medicina, e já pregavam a respeito de um conhecimento de forças além da matéria, além do normal, da ciência normal que nós estamos acostumados até hoje, e que as pessoas estavam acostumadas naquela época. Então, algumas pessoas, alguns grupos de médicos, de estudiosos já aplicavam essas técnicas, porque nas suas viagens à Europa, nos seus cursos, nos seus estudos, aprendiam a respeito disso com a ciência que Mesmer se aprofundou e trouxe a todos nós, e traziam essas práticas aqui para o Brasil. Já existiam essas práticas. Nessa época, gente, 1840, foi mais ou menos a época em que começaram os fenômenos espíritas, os fenômenos das manifestações de objetos que se deslocavam, que se teletransportavam, que levitavam, rodopiavam no ar, de manifestações sobrenaturais ao longo de todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Já existiam manifestações ditas espirituais, ditas sobrenaturais, que com o tempo e estudos realizados por nosso irmão Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, pessoal, que ele adotou, que na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, que era um pedagogo. Esse rapaz, né, esse cara aí, que trouxe essa obra através dos seus estudos, das diversas vivências com esses fenômenos que foram evoluindo ao longo dessa época de 1845 em diante, trouxe a nós a doutrina dos espíritos,
Então nós estamos aqui fazendo essa retomada histórica para a gente compreender o avanço que no finalzinho do século XVIII para o início do XIX e em diante, a nossa humanidade foi tendo contato com diversas ciências e filosofias, conhecimentos que trouxeram o avanço para a nossa comunidade, para a nossa humanidade, tá bem, gente? E nós trazemos isso para o nosso país, para o Brasil, onde nessa época, com esses contatos, tanto com o magnetismo e com as manifestações espíritas, ao longo da criação e da estruturação da doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos e codificada, ou seja, organizada, estudada, colocada e organizada metodicamente, compilada em obras por nosso irmão Allan Kardec, esses conhecimentos começam a ser estudados, aprofundados e realizados aqui no nosso seio brasileiro, na nossa pátria, por alguns grupos, por poucas pessoas que tinham acesso a essas manifestações e a essas informações. Em 1857 é lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, tá bem, gente? Primeira edição francesa. Então, demorou bastante tempo para que essas obras demorou um pouco, alguns anos para que essas obras fossem traduzidas para a língua portuguesa. Os primeiros exemplares que chegavam ao nosso Brasil eram em língua estrangeira, e esses grupos que tinham domínio sobre esse contexto, sobre essas informações, sempre foram grupos de pessoas de uma classe média para cima, ou seja, de pessoas intelectualizadas, de pessoas que tinham uma cultura, que tinham ensinamento, que tinham conhecimento, a respeito de linguagem, a respeito das suas ciências, das suas profissões. Então, esses conhecimentos dessas manifestações e começarem a serem praticadas no nosso país, eles começam dentro desses grupos, digamos, mais elitizados da sociedade, de um grupo social, de uma categoria monetária e intelectual mais acima do que o normal da população brasileira, do nosso povão, que somos nós aí que, comparando-se a hoje, somos pessoas, em sua grande maioria, da população brasileira, que são os que têm um conhecimento mais, numa área mais restringida, que não tinham tanto recursos financeiros para se aprofundar em estudos, enfim, essa população ela não foi, a primeiro momento, responsável pelo estudo, pelos grupos e agremiações desses fenômenos ditos espíritas no nosso Brasil. Então começou-se por essa categoria, por esse grupo de pessoas que tinham eram mais intelectualizadas, que tinham maior condição financeira, Então começam-se então essas experiências no nosso Brasil, no nosso país, e com o tempo a obra, a doutrina dos espíritos, os livros de Allan Kardec começam a ser transcritos para a nossa língua, traduzidos, pessoal. E o que a gente quer trazer com esse aspecto, Então começam a surgir grupos na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, começam a se expandir a doutrina dos espíritos em todos os lugares do mundo, porque as pessoas que as estudavam eram pessoas cultas, inteligentes, com conhecimento, então elas são aliadas. A doutrina dos espíritos justamente começa a surgir nesse meio, porque esse meio teria maior condições de levar o conhecimento às camadas da população mais simples e mais ignorantes. Então as pessoas que tinham mais um conhecimento intelectual têm em suas mãos o domínio dessas obras, têm essas obras e esse conhecimento, primeiramente começam a se reunir em agremiações, formar instituições e praticar, expandir e levar ao Brasil inteiro o conhecimento da doutrina dos espíritos, que tinha como maior ali o maior objetivo reviver a doutrina do Evangelho, Evangelho de Jesus, a lei do amor, do perdão, da caridade, ensinar que a morte não existe, que o corpo que nós habitamos aqui é uma roupagem, só que nossa essência é imortal e que nós temos repetidas reencarnações, nós temos diversas vivências
ao longo da nossa existência espiritual, que não existe um céu eterno e um inferno eterno, que não existe seres criados para o mal e seres perpetuamente condenados ao mal, ou seres que são criados distintamente dos homens como seres perfeitos que estão ao lado de Deus. Era uma doutrina que vinha trazer a razão acima da emoção, mas aliar ao sentimento de amor, de caridade e de espiritualização do ser. Era uma doutrina, uma filosofia e uma ciência, tudo junto nessa doutrina dos espíritos, que deveria de ser recepcionada pelas demais religiões que compõem nosso planeta. Bem, pessoal, estamos falando isso porque nós queremos chegar a um ponto em que é bem detalhado, é bem delicado de conversar, mas a gente tem que conversar, tem que colocar algumas palavras, algumas reflexões a respeito do que aconteceu e que acontece, infelizmente, até hoje. Tendo em vista esse conceito de que, inicialmente, a doutrina dos espíritos, esse conhecimento que era para a humanidade, começou-se a manifestar no nosso país, de certa forma, no meio de uma camada da população com maior inteligência, com maior conhecimento, com maior estudo e uma questão de vida superior, monetária. Isso foi feito para que essas pessoas pudessem expandir com maior facilidade com seus recursos e inteligência as diversas camadas do país. Em certa maneira, a expansão chegou a todo o país. O espiritismo se propagou, foi adotado de uma maneira muito forte no país, no Brasil, pelos diversos grupos. Só que aconteceu ao longo dessa expansão alguns problemas, na sua grande maioria, nesse campo da doutrina dos espíritos, que acabou virando uma religião chamada de kardecismo ou espiritismo. O que acontece? Não generalizando, gente, a gente não quer generalizar aqui, tá bem? Não foram todos e não são todos aqueles que seguem esse caminho, que seguiram esse caminho da doutrina dos espíritos, que realizaram ou que agiram de uma maneira que nós vamos falar agora, mas na sua grande maioria, o movimento da doutrina dos espíritos sofreu uma massiva intelectualização e excessiva foi explorado um aspecto científico excessivo na doutrina dos espíritos por parte dos seus praticantes. Ou seja, dentro dos centros espíritas foi a prioridade por muito tempo, em grande maioria, de se executar massivas e repetitivas experiências de comprovações científicas a respeito dos fenômenos espíritas, das manifestações, das materializações, de como os fenômenos se atuavam, das suas origens. Foram excessivas as discussões filosóficas de cunho doutrinário, de como se deveria abordar, para quem se deveria abordar, a quais camadas deveriam chegar, como deveriam chegar. Foram-se os conhecimentos da doutrina, foram-se abordadas diversas questões em cima desse âmbito, com excessivas e exaustivas discussões, reuniões de mestres, doutores, de estudiosos, filosóficos. Foi-se gerando um contexto super intelectual em cima de uma doutrina que tinha que sim trazer o intelecto, a razão acima da emoção, mas tinha que se trazer uma aliança com a fé, com o amor e com a caridade, para levar as mensagens de Jesus a todos os povos, para reviver a mensagem do Evangelho, para trazer novamente para trazer o Consolador prometido a todos os povos, e não só de uma maneira intelectualizada, somente aqueles que tinham capacidade de ter um intelecto, um avanço de conhecimentos maiores do que a maior parte da população do nosso país. Então, dentro desse movimento, aconteceu que dentro dos centros espíritas, o que era mais valorizado era de quem era composto o quadro mediúnico, o quadro de trabalhadores da doutrina. Então,
tinha que ter o advogado, que tinha que ter o artista, tinha que ter o político, tinha que ter o professor, o mestre, o poeta, os entendidos da filosofia, da sociologia, dessas ciências, os médicos. Foi-se com a tendência que o ser humano, não a religião, o ser humano tem de se ligar mais aos títulos, aos nomes e à matéria, foi-se idealizando esse contexto dentro de algumas agremiações, né, pessoal? Não todas. E isso começou a afetar o real objetivo da doutrina dos espíritos, que era de levar a reflexão e uma renovação moral e intelectual a todas as religiões e a todas as pessoas, principalmente a todas as pessoas do nosso país, sejam elas de um contexto social mais elevado nos termos de maior poderio monetário, sejam aqueles mais abastados, mais com uma renda, com um poder aquisitivo menor, né? E também com um conhecimento mais limitado. Muitas vezes, a maioria das pessoas nessa época, gente, tinha muito analfabetismo. Então as pessoas não tinham tanta instrução, tanta educação como hoje tem. Mas mesmo hoje a gente já vê que tem muitas pessoas que carecem de educação. Imagina naquela época, gente, né? Saindo de um período do século XVIII, saindo do período, entrando no século XIX, com uma cultura arraigada no preconceito, arraigada num contexto social de classificações, de separativismos, né? De classes e mais classes. Então, imagina a dificuldade da maior parte do povo que provinha de uma cultura rural, que provinha de uma cultura de ex-escravos, de pessoas, de caboclos, pessoas que vinham de uma mistura étnica, racial, de uma mistura cultural de índios, de escravos que já sabemos aí a história, infelizmente nos relembra das barras que passaram essas raças, esses povos, né, essas culturas. Então essas pessoas que provinham dessa raiz, elas tinham pouco acesso à educação, então para elas ficava muito difícil se encaixar dentro desse meio do espiritismo. Na grande maioria dos centros, o que imperava dentro do quadro da assistência e do quadro mediúnico dos centros eram doutores, professores, médicos, sociólogos, filósofos, e entre outros, né, pessoas com grande conhecimento. E nas conversas a respeito da doutrina, nas conversas a respeito do intercâmbio espiritual, a maneira e a linguagem que era utilizada, os termos, eram termos muito formais, muito complexos, para uma população mais carente, mais simples, gente, mais humilde, se sentir inserida naquele contexto. Então toda essa massiva, esse excessivo intelectualismo, elitismo nesse meio, acabou limitando o alcance da doutrina dos espíritos de chegar às populações mais carentes, às populações mais simples, que também queriam e necessitavam de uma renovação na sua fé, porque a fé cega e o fanatismo vem cada vez mais descendo, né, diminuindo, porque as pessoas se questionam o porquê. O ser humano está tomando de posse da sua razão para perguntar o porquê das coisas e não ficar sendo manipulado. Então, nesse contexto, essas pessoas ficaram carentes desse conhecimento. Não podemos generalizar, é claro que chegou a essas pessoas. Existiam centros, médiuns devotados às causas humanas, médiuns receitistas que auxiliavam nas mazelas físicas das pessoas mais humildes, mais carentes, com obras de caridade, médiuns e centros comprometidos em levar a instrução espírita às crianças, aos povos carentes, às favelas, enfim. Mas na sua grande maioria os centros ficaram fechados a esse contexto social de um poderio mais elevado, de uma economia mais elevada, de um contexto intelectual mais elevado, restringindo essa expansão do espiritismo a uma parcela da população que não tinha tanta educação. Então isso, como a maior parcela da educação se encaixava nesse quadro, ficou limitada a expansão do espiritismo no Brasil nesse contexto. Então nós queremos aqui retratar esse contexto para quê? Para chegar no preconceito, gente.
Todo esse materialismo, esse intelectualismo excessivo, juntamente do preconceito que todos nós carregamos, né? Provindos da época colonial, provindos dessa cultura que foi imposta na população e na formulação da cultura brasileira, mesmo que é uma cultura de diversidade cultural, nós temos sim preconceito enrustido em nossas famílias, no seio familiar, na sociedade, na política, na religião. Temos sim, é só olhar as notícias de hoje em dia. Então, olhemos para trás naquela época em que finalzinho do século, início do século XX, então final do século XIX com o início do século XX, já estamos numa expansão muito maior do Espiritismo, com o Espiritismo chegando a diversas parcelas da população, a diversas cidades, já com diversas agremiações, a expansão da doutrina espírita, carregando esse intelectualismo excessivo e carregando o preconceito também de todos os seres humanos, né? De todos aqueles que constituíam as religiões da época. E no Espiritismo ele não se livrou disso, gente. Então, o preconceito, a classificação social, o separativismo que domina o ser humano até hoje, infelizmente existia naquela época. E dentro desse fenômeno, desse movimento de intelectualização excessiva, era outra doença que estava permeando a doutrina dos espíritos. Então, o que acontecia? Em diversas reuniões, nas mesas, né, do Espiritismo, nas mesas de doutrinação, nos trabalhos de auxílio aos espíritos doentes, de desobsessão, de encaminhamento espiritual, diversos desses espíritos, ao se manifestarem nessas mesas, através da mediunidade dessas pessoas que compunham os centros espiritistas, né, os centros kardecistas, os espíritos se manifestavam. Só que tinham, ali dentro das manifestações existiam diversos espíritos, dependendo do fundo, do fim daquela manifestação, daquele trabalho do grupo espírita. Então existiam manifestações em que espíritos em sofrimento se manifestam através dos médiuns, e eles são auxiliados, esclarecidos fraternalmente pelas pessoas da mesa, né? Os que compõem a corrente mediúnica auxiliam essas pessoas a serem encaminhadas, a crescerem nas suas vidas. Mas existiam espíritos que vêm nessas reuniões que nem sempre são espíritos em sofrimento. Vêm mentores, espíritos que vêm com gabarito para auxiliar, para dar o seu ensinamento, para passar a sua vivência, a sua história e trazer algum conhecimento, algum ganho para aquelas pessoas que estão ali aprendendo e servindo naquela noite. Existem espíritos em sofrimento que, mesmo em sofrimento, na sua comunicação, eles dão um exemplo que nos fazem refletir e nos colocam no lugar dele e nos mostram que nós temos aquele problema também e devemos resolver aquele problema para não acabar que nem aquele espírito. Então, dentro desse contexto das manifestações, diversos espíritos de diversas culturas se manifestavam. Só que existia um porém, gente, que a maior parte dos espíritos ditos como mentores, como espíritos elevados que se manifestavam no espiritismo, eram espíritos de origem branca, né? Ariana, então espíritos de olhos azuis, pele clara, cabelinho loiro, né? Pessoas assim, dessa ascendência europeia, né? Então eram freiras, enfermeiras, poetas, pintores, filósofos, médicos, professores, doutores, que se manifestavam nas mesas espíritas como mentores e realmente o eram e traziam o benefício, o socorro espiritual aos espíritos e às pessoas que procuravam os centros. Só que no momento em que surgiam, gente, isso era em grande, maior parte dos centros espíritas daquela época e até hoje isso persiste, no momento que surgiam espíritos que não se manifestavam numa roupagem, ou seja, num corpo de pele clara, e não falavam numa linguagem mais formal e complexa, mais rebuscada, né? Toda pomposa, falavam de uma maneira mais cabocla, mais simples, com um dialeto, muitas vezes com alguns termos em português errados. Esses espíritos eram taxados como inferiores, sem menos ouvirem a mensagem desse espírito. Então existiam espíritos médiuns videntes que, ao enxergarem esses espíritos se manifestando
enxergavam a roupagem e viam ali espíritos de ex-escravos, espíritos de caboclos, de pessoas simples do campo, né, que deram a sua última vida, suas passagens e se manifestavam naquela roupagem, com uma roupagem simples, né, com uma aparência simples, humilde. Espíritos de índios, né, em outras encarnações, vinham com uma roupagem cabocla, uma roupagem indígena, e se manifestavam com a sua fala, com os seus trejeitos, quando se aproximavam dos médiuns, de uma maneira diferente. E por ser diferente, os médiuns eram chamados a atenção e os espíritos eram enxotados, tratados como espíritos atrasados que necessitavam de esclarecimento naquele local. Então nós vemos aí o preconceito dentro dos grupos, por parte dos dirigentes e por parte dos medianeiros que compunham esse movimento espiritual da doutrina dos espíritos, se manifestando até no mundo espiritual, gente, com os espíritos que iriam se manifestar, não dando a oportunidade, nem ouvindo muitas vezes as palavras dos espíritos, simplesmente pela maneira que eles se manifestavam nas reuniões. Então nós vemos todo esse intelectualismo, essa ciência excessiva e o preconceito junto, compondo um quadro sombrio que envolveu o movimento espírita. Só que não é geral, gente, não é geral, são todos que passaram por isso. Mas isso está presente até hoje e foi presente. Então nós não podemos ignorar isso. E nós, tratando de preconceito, nós necessitamos falar a respeito desses fatos e acontecimentos, tá bem, gente? Nós vamos dando uma pausa aqui para o nosso intervalo e já voltamos, gente. Um minutinho. Não saia daí. O programa Mensagens do Grande Coração volta já. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Voltamos agora com o programa Mensagens do Grande Coração. Vocês que chegaram agora, sintonizaram na Rádio Irmana agora, estamos voltando do intervalo aí, onde estávamos tratando hoje de um tema que acreditamos ser muito importante para todos nós que se utilizamos aí e que pertencemos, me perdoem, a uma religião que manifesta os espíritos para a caridade, né? Então, o tema de hoje do programa aborda o preconceito espiritual, ou seja, o preconceito que os religiosos têm com o tipo de mensagem, o tipo de forma, me perdoem, que os espíritos se expressam, com o tipo de roupagem que eles se utilizam e se apresentam, né, na sua senda religiosa. Aqui estávamos tratando do aspecto histórico, trazendo aí informações do processo e consequência que a doutrina dos espíritos, ou melhor dizendo, a religião, né, kardecista, sofreu no início do século XX, onde o exagero e o excesso intelectual pregado pelos seus praticantes acabou por gerar um preconceito com o tipo de espíritos
que se manifestavam, a forma como eles se apresentavam, o seu linguajar mais simples, a sua roupagem fluídica, que era muitas vezes mais simples, e que não era dado para eles a oportunidade de falar, de se comunicar, de trazer a sua mensagem, e logo aí acabavam sendo afastados e pedido para se retirarem das reuniões espíritas daquela época, né? Sendo assim, pessoal, o que aconteceu? Como o irmão tinha falado aí, que a doutrina espírita primeiramente chegou, né, às classes mais altas da sociedade, acabou que muitos dos irmãos que praticavam a doutrina espírita e o kardecismo, como ele bem tratou aqui, eram pessoas que se utilizavam de um linguajar mais pomposo, de termos mais dificultosos. E assim, os mais humildes, os mais simples, que precisavam de uma ajuda espiritual, se sentiam bem ignorantes dentro desses locais, dentro das reuniões espíritas, porque muitas vezes eles não entendiam nada que era falado ali, nada que era discutido, ou muitas vezes até a mensagem que era trazida pelos espíritos, eles não conseguiam entender, porque o linguajar deles era totalmente diferente, e o conhecimento deles também. Então, muitos se sentiam até humilhados por não saber, e acabavam se retirando, ou até mesmo nem indo, nem comparecendo nas reuniões, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Uma doutrina que veio aí como filosofia, que se transformou em religião, e que deveria trazer a mensagem e o conforto para toda a humanidade, acabou sendo bem limitada e não cumprindo o seu papel naquela época não porque ela é fraca ou porque é uma doutrina falha, mas sim porque os religiosos começaram a ter más interpretações, exageros e excessos, e aí acabaram limitando a ação desta doutrina perante toda a humanidade, não é mesmo? Então, o que acontece, pessoal? Precisava alguma coisa mudar naquele momento, alguma coisa tinha que acontecer, porque todo mundo precisava desses ensinamentos, todo mundo precisava de um amparo espiritual. Foi aí então que hoje aqui, bem como o irmão saudou no início desse programa, o senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi quem trouxe, né, a religião de Umbanda para o Brasil, onde ele criou a mesma no dia 15 de novembro de 1908, pelo seu médium Zélio Fernandino de Moraes. E aqui eu peço licença para vocês, para me utilizar um pouco da história da Umbanda, não porque ela é superior, porque ela é melhor do que a doutrina kardecista, a doutrina dos espíritos, me perdoem, mas porque ela faz parte dessa trajetória, desse momento de transformação aí que precisava ter, né, para que as mensagens chegassem aos mais humildes. Então, como nós bem dizemos aqui, no dia 15 de novembro, o médium Zélio Fernandino de Moraes, em uma sessão espírita, acabou aí incorporando, né, o seu guia. Ele que se apresentou mais tarde durante aquela reunião, dizendo o nome Caboclo das Sete Encruzilhadas, e vindo falar que fundaria uma nova religião no Brasil, que é a religião de Umbanda que hoje conhecemos. Então, pessoal, por que eu estou falando disso? E aqui eu não vou me atrelar a todos os fatos da história da fundação da Umbanda, mas trouxe bastante coisa, bastante textos para a gente analisar, para a gente ver, né, e compreender aí tudo o que aconteceu. Vejam bem, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta no seu médium, ele se levanta da mesa falando que estava faltando uma flor na mesma. Então ele foi até o jardim buscar essa flor. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu que diversos caboclos e pretos velhos começaram a incorporar na mesa kardecista, causando ali certo rebuliço, onde então o caboclo volta com a flor e viu que o doutrinador expulsava aqueles espíritos, dizendo que eles eram atrasados e que não deveriam se encontrar ali, né? E aí a gente vê aqui uma das coisas que o caboclo fala naquele momento, né? Eu cito aqui para vocês: o Caboclo das Sete Encruzilhadas
ele logo vendo todos os espíritos serem enxotados da mesa por serem atrasados, ele comenta: por que repeliam a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor? Então nós vemos aí a primeira transformação, o primeiro momento em que as coisas começam a mudar frente ao preconceito espiritual, né? Onde o caboclo das 7 encruzilhadas já começa a indagar aqueles ditos doutrinadores ali da religião kardecista sobre esse motivo, né? Por que enxotar esses espíritos? Se vocês nem ouviram a mensagem, não é isso que diz lá nos livros, no Pentateuco, né, codificado por Allan Kardec, que devemos analisar a mensagem dos espíritos? Por que não deixaram os espíritos se manifestar, aliás, melhor dizendo, falar e trazerem as suas mensagens? Seria por preconceito social? Seria por causa da cor? Então já começa aí alguma coisa a ser modificada, né? E a gente vê que ali alguns dos doutrinadores, eles ficaram meio sem ter o que falar, porque o caboclo batia o pé na mensagem. Por que não trouxeram? Por que não deixaram eles trazer a sua mensagem? E aí então, depois de algumas conversas, o caboclo das 7 encruzilhadas fala que fundaria uma nova religião. E aí ele foi, né, interpelado ali pelo doutrinador, pelo presidente ali daquela agremiação espírita, né? Onde foi perguntado para o caboclo das 7 encruzilhadas se já não bastavam as religiões existentes. E aí ele fez menção ao espiritismo, onde o caboclo responde para ele: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Vejam que legal essa palavra que o caboclo das 7 encruzilhadas trouxe, né? Esse preconceito que começava a ter, já não bastava na Terra, os próprios vivos, os próprios encarnados queriam levar esse preconceito para além do túmulo, né? Para além da matéria, com os próprios espíritos. Vejam que coisa bacana que o caboclo das 7 encruzilhadas vem fazer aí, né? Vem sacudir todos esses amigos espíritas aí que estavam agindo dessa forma. E aí a gente começa a compreender o motivo do surgimento da Umbanda, né? Quando a gente fala do surgimento da Umbanda, a gente vê que ela, nas suas manifestações, as entidades são caboclos, são pretos velhos, e demais entidades aí que se manifestam, como os baianos, os boiadeiros, entre as diversas linhas aí de trabalho da Umbanda, né? E a gente vê que a religião de Umbanda se utiliza muito dos povos que viveram aqui no Brasil, né? Como é que se fala? O regionalismo, né? Se utilizando aí de povos que viveram em períodos mais remotos, como os índios, até vivem até hoje, né? Mas naquela época muito mais, e que ajudaram aí a construir o Brasil, né? Tanto os índios como os negros, escravos que foram transportados aí da África para cá, né? Então a gente vê que a religião de Umbanda, ela se utiliza de todos esses povos, e os espíritos se apresentam para trabalhar nessa religião, utilizando essa roupagem de índios, de pretos, de baianos. Para quê? Justamente para fazer a união e para tirar o preconceito que todo mundo tem com o mais humilde. Então, os espíritos começam a se apresentar como índios, mas com
conhecimento para passar, né? Grandes coisas interessantes que passavam, os pretos velhos, conhecedores aí das curas, né? Como o próprio Pai Antônio, que discutia com médicos naquela época, ensinando os mesmos na fundação da Umbanda, né? Porém, pessoal, esse tipo de espírito que se apresenta como índio, como preto velho, eles também se manifestavam nas searas ditas espíritas. O problema todo era que os espíritas acreditavam que esses espíritos fossem mais ignorantes, fossem espíritos atrasados, não deixavam eles trazer as suas mensagens e enxotavam eles, né? Pediam para eles se afastar e não queriam ouvi-los. Tal qual muitas vezes nós fazemos com os mendigos, não é mesmo, pessoal? Vamos pensar, um mendigo está se aproximando da gente e muitos já, não tenho, já fala para o mendigo, nem mesmo ouve essa pessoa, nem mesmo vê o que ela tem para conversar contigo, se ela está passando por alguma dificuldade, ou se ela quer te falar alguma coisa que está acontecendo, de repente caiu a carteira, o cara quer te dizer, caiu ali, quer te dar uma informação que tu deixou passar, e tu já começa dizendo, não, pode sair, não tenho. Isso era mais ou menos o que eles faziam com esse tipo de espírito que se manifestava na seara espírita, porque o ideal ali, como o irmão bem falou, era se manifestar o doutor, o padre, o frei, e trazer mensagens nobres com palavras pomposas, né? Então era isso que infelizmente os espíritas acabaram tendo como algo que fosse o fundamento da religião ali. Eles queriam ver isso, queriam ouvir isso. Caso contrário, se os espíritos não se manifestassem assim, era julgado como espíritos atrasados, né? E aí a gente vê uma coisa, mas os espíritos se apresentando como índios, como pretos velhos, né, que são aparências de povos que viveram num momento mais distante, isso não significa que eles são mais atrasados, isso não caracteriza eles como espíritos inferiores. E aqui, para responder essa pergunta, eu peguei o trecho da palavra de um caboclo que foi trazido por João Severino Ramos em 1956, que era um médium-chefe e diretor da Tenda Espírita São Jorge. Essa informação eu tirei da apostila de um amigo aí que traz um compilado, né, de informações sobre a história da Umbanda, que é o Padrinho Juruá. Então, esse caboclo, ele responde, quando foi perguntado para ele por que ele se apresentava nessa indumentária, né, como caboclo, como um índio. E ele responde assim: nego, você vai dizer uma coisa para o caboclo. Se você que é um nego limpo, inteligente e gosta de andar sempre de branco, tiver um serviço a fazer dentro de uma oficina onde os utensílios sejam de natureza grosseira e cujo ambiente enfumaçado ou impregnado de resíduos graxosos lhe possa sujar o terno, você irá com ele para trabalhar de 1 a 2 horas por dia nessa oficina? A resposta foi: está visto que não, vestiria nesse caso um macacão apropriado. E o caboclo volta a falar: pois isto é exatamente o que nós fazemos. Para vir trabalhar no meio de vocês, brancos da terra, nós, por maior que seja a nossa elevação espiritual, preferimos recorrer ao nosso macacão, que é o nosso perispírito, de quando fomos caboclos, para podermos suportar as vibrações grosseiras do vosso ambiente terreno, ainda impregnadas de ódio, inveja, egoísmo, e que, se o nosso grande desejo de vos ajudar a melhorá-lo, dá força para suportar. Vejam que legal essa explicação do caboclo aí, né? Se utilizam de uma forma que já vivenciaram para poder se aproximar de nós, pessoas que ainda temos aí muitos pensamentos negativos e que ainda precisamos nos melhorar muito, né? E que muitas vezes com os nossos pensamentos impregnamos aí os ambientes onde estamos, cheio de formas, pensamentos negativos. E assim eles vêm se utilizando desse macacão, como ele bem falou, para nos auxiliar, para poder atuar no meio de todos nós. Mas aí surge uma dúvida, né, pessoal? Pensamos assim, bom, mas por que no centro kardecista os espíritos não precisam se apresentar assim?
ou melhor, se apresentam como freis, padres, etc. Por que eles não se apresentam como caboclos, então? Porque no centro espírita também tem gente que tem problemas íntimos, problemas que temos que melhorar. Então a gente, primeiramente, tem que pensar assim, né? Primeiro que esses espíritos se apresentam, sim, como caboclos, como pretos velhos, nos centros espíritas. Como já falamos, o problema é que não é dado liberdade para eles manifestar a sua mensagem, justamente pelo preconceito que tem com esses espíritos. E segundo, pessoal, pois a Umbanda visa utilizar dos arquétipos regionais para trazer a união de raças e quebrar os preconceitos, sendo assim uma das características dessa religião. Por isso que nessa religião os espíritos realmente, mesmo que não precisasse vir como caboclo, eles assim se apresentam, para trazer, para quebrar com esse preconceito, né, e fazer com que a pessoa ali na frente dele veja ali um caboclo, relembre daquele índio forte que lutou, que se esforçou e que ajudou aí também na construção do nosso país, não é mesmo? Então começa a ter essa quebra aí de preconceito entre os espíritos e no próprio inconsciente dos frequentadores que vão ali receber o aconselhamento, não é mesmo? Mas temos que compreender uma coisa, pessoal. Lembremos que lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, na parte Laboratório do Mundo Invisível, o Allan Kardec, juntamente com os espíritos, comenta sobre a atuação dos espíritos e a sua transformação, a transformação da sua aparência. Ou seja, os espíritos podem modelar o seu perispírito e se apresentar da forma que eles bem desejam. Está lá, nesse capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns. Sendo assim, a gente compreende que os espíritos mais elevados, como ele bem fala lá, têm condições sim de se apresentar, ora como índio, ora como padre, ora com uma roupagem que seja necessária para ele se apresentar naquela religião, para que as pessoas daquela religião possam assim ter mais facilidade para compreendê-lo, né? Tanto é que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas disse o nome dele como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porém, o vidente que estava naquela reunião dizia que enxergava ele como um frei. Pois é, mas também se eu não me engano, o Leal de Souza, que participava, né, da tenda depois, Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda criada de Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele comenta que ora o Caboclo das Sete Encruzilhadas era visto na indumentária de um frei, ora era visto se utilizando de uma roupagem fluídica de um índio, e ora não era nem visto, era só sentido e muitas vezes visto um brilho no ar, né? Então, isso é muito legal da gente compreender, porque os espíritos sim, eles podem, dependendo da sua evolução moral e intelectual e espiritual, é claro, conseguir modificar a indumentária que ele usa, porque o perispírito nada mais é do que uma roupa também que os espíritos se utilizam para atuar no plano astral, não é mesmo? Então eles se utilizam da roupagem que for necessária para eles, e muitas vezes, pessoal, o doutor que se apresenta no centro espírita, o médico, o filósofo, muitas vezes se apresenta como preto velho, é o mesmo espírito. Se apresenta como índio, como caboclo, é o mesmo espírito. Então ele se apresenta como caboclo na mesa espírita e as pessoas, os médiuns ali, o doutrinador pede para ele se retirar. Aí ele modifica o seu perispírito e volta como doutor, e aí eles aceitam, sem nem ouvir a mensagem, pessoal. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, para que todo mundo comece a compreender que não é necessário esse preconceito com o plano espiritual, não é necessário preconceito em lugar nenhum. Nós temos que aprender a ouvir, a escutar o que os espíritos têm a nos dizer, e aí sim começar a julgar se os espíritos são espíritos bons ou espíritos de má índole, né? Espíritos inferiores. É assim que nós temos que fazer os nossos estudos para discernir que tipo de espírito, a qual classe ele pertence, e não simplesmente julgando pelas aparências ou pelo modo que ele está falando naquele momento, não é mesmo? E aí a gente entra em outra questão, né? Entramos nesse ponto
do desconhecimento de muitos kardecistas sobre a própria doutrina dos espíritos. Pois é, alguns, infelizmente, ainda não conhecem a fundo os livros trazidos, compilados por Allan Kardec aí, não é mesmo? Como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitos dizem que se o Espírito se manifesta trazendo uma linguagem mais arcaica, mais antiga, né? Falando coisas como voz mecê, fio ao invés de filho, como os pretos velhos costumam fazer, significa que eles são atrasados. Mas será mesmo, pessoal? Será que isso é verdade? Será que simplesmente o modo como o Espírito fala, os termos que ele se utiliza, já quer dizer que ele é atrasado? Será que é isso mesmo? Ou será que isso é fruto da ignorância, fruto do desconhecimento, fruto do preconceito? Vejamos o que diz lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 10, Allan Kardec comenta o seguinte: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios Espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos, nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Beleza, pessoal, olha que legal. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nem todos os espíritos se manifestam de maneira igual, né? Os ensinamentos, os conhecimentos deles não são de maneira igual. Uns se manifestam de uma forma, falando de um jeito, outros se manifestam de outra forma, falando de outro jeito. E ele deixa bem claro aqui que cabe às pessoas sensatas aprender, compreender e separar o bom do mal, né? Compreendendo as suas mensagens, compreendendo aquilo que o Espírito tem para passar, e aí sim pode vir a julgar se ele é um bom espírito ou se ele é um mau espírito. Vejamos que ainda na introdução, no item 14, Allan Kardec comenta ali sobre a ortografia dos espíritos, comentando que alguns espíritos, né, muitas vezes erram na ortografia, erram a gramática, e ele comenta que não é isso que importa. O que importa é o fundo da mensagem. Temos que compreender isso, pessoal, que não é a forma como o Espírito fala, e sim o teor da sua mensagem, o que ele quer dizer, o que ele veio nos trazer, não é mesmo? Então é interessante a gente compreender isso, porque se já na introdução do Livro dos Espíritos já é trazido dessa forma, e mesmo assim houve esse preconceito, então só pode ser ou fruto da ignorância ou fruto do próprio preconceito, ou esses ditos espíritas não estão lendo a mesma obra que eu estou lendo para vocês aqui, não é mesmo? Vejamos ainda que ainda no Livro dos Espíritos, pessoal, lá na segunda parte, no capítulo 1 dos Espíritos, nas diferentes ordens de espíritos, no item 90, na pergunta 98, me perdoem, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos da segunda ordem, ou seja, os espíritos bons, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, tem o poder de praticá-lo? E aí vem a resposta: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Vejam que ele comenta que essa classe de espíritos, os espíritos bons, né, os espíritos que estão comprometidos aí com o bem, eles têm o poder de fazer o bem, sim. Porém, cada um tem um grau de conhecimento. Um sabe muito sobre a ciência, outros não têm tanta sabedoria da ciência, falam de uma maneira mais simples,
mas sabem muito tratar da questão moral, sabe tratar sobre amor, sabe tratar sobre diversas coisas interessantes que só tem a nos agregar, não é mesmo? Então ele trata ali que os espíritos são espíritos diferentes e que têm graus de conhecimento diferentes, e mesmo assim são espíritos bons. Vejamos ainda lá no livro dos médiuns, no capítulo 24, da identidade dos espíritos. Allan Kardec comenta o seguinte: julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fénelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fénelon, e que este não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. Vejam só que legal que ele fala aqui, né? Que os espíritos, como os homens, devem ser julgados pela sua linguagem. Mas o que significa essa linguagem? Significa o fundo da mensagem, o que ele quer passar. Não significa se ele fala filho ou filho, você ou vós mercê. Até porque conhecimento não significa elevação espiritual. E tem muito espírito que chega e começa a falar um monte de coisa pomposa, começa a falar, dá um nó na cabeça de todo mundo e no final ninguém entendeu o que ele disse. Enquanto vem um espírito simples, passa, utilizando de poucas palavras, com simplicidade, passa ali a mensagem que ele queria trazer. E aqui, para a gente encerrar, pessoal, vejam que aqui onde eu li, ele fala, né? Trivialidades e puerilidades, ou seja, os espíritos que falam bobagens, que ficam trazendo aí mensagens negativas, que ficam impondo suas verdades, que falam coisas que não têm nexo. Isso sim deve ser levado em conta para ver se ele é inferior ou não, se ele é um espírito atrasado ou não. E ainda, pessoal, o caráter, qual é o caráter da mensagem dele? É uma mensagem boa? É uma mensagem que agrega alguma coisa? Ou é algo que só está nos fazendo perder tempo? É algo que não nos traz ensinamento nenhum? É isso, pessoal, que a gente deve analisar e que foi perdido. Allan Kardec trouxe todos esses ensinamentos para a gente analisar tudo e, infelizmente, houve aí o excesso de intelectualismo, né, a vaidade de querer ter um doutor ao invés de um preto velho, porque todo mundo quer ter lá o doutor X ou Y, mas não quer ter o João dentro do seu centro, né? Então é interessante a gente ver isso e começar a nos desvencilharmos destes preconceitos que fomos trazendo aí com o passar dos tempos e que infelizmente ainda trazemos até hoje. Então, pessoal, fica aí a dica desses livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Façam suas pesquisas, leiam, aprendam e vejam que não tem sentido nenhum ter o preconceito espiritual, preconceito com os espíritos. E assim vamos encerrando nessa manhã de hoje esse programa, com a graça de Deus. Que Deus vos abençoe, que vocês tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo.